foram casados por 13 anos. Tiveram 2 filhos. Uma menina hoje com 8, um menino com 12. Quando Sandra resolve terminar o casamento por causa de ciúmes e sucessivas agressões, olha como termina a história. Me dá a imagem, por favor. Aí está. Aí está. Para a família, um desgosto só. Para a justiça brasileira, apenas mais um número. Põe no ar. Na casa que fica numa rua tranquila, o desfecho trágico de uma história de sofrimento e perseguição. Nossa equipe acompanhou de perto o trabalho dos socorristas. Era uma luta contra o tempo para tentar salvar a vida de Sandra Mara Curti, de 43 anos. Ela tinha acabado de ser esfaqueada pelo ex-marido, Alain Borges, de 40 anos. Já desfalecida, né, como bem dizer, né, situação de inconsciência. Infelizmente ela não respondia aos nossos comandos. Logo que percebeu-se que ela estava inconsciente, numa situação agravante, em que ela estava perdendo a condição respiratória, então iniciamos procedimentos de reanimação. De acordo com as equipes de socorro, o homem atacou a mulher com tanta violência que a ponta da faca chegou a quebrar. Alain é açougueiro. Ele premeditou o crime e foi direto do trabalho à casa de Sandra levando a faca. Enquanto Sandra recebia o atendimento de emergência dentro da residência, o choque. Vizinhos consolavam 2 crianças na calçada. Eram os filhos do casal, uma menina de 8 anos e um garoto de 12 anos. A mãe foi esfaqueada na frente deles, que nada puderam fazer para controlar a fúria do pai. Com medo, os vizinhos preferem não aparecer. Este homem mostra os ferimentos na perna. Ele diz que, junto com outras pessoas, lutou para tentar conter o assassino, mas Alain já havia esfaqueado a ex-esposa. Eu saí pra fora, ele tinha acabado de sair da casa dele, com a mão cheia de sangue, a calça cheia de sangue. E na hora, né, levei um susto e a primeira coisa que eu fiz foi tentar segurar ele. Foi na hora que eu bati nele, ele deu uma bambeada e foi na hora que eu dei uma gravata nele para segurar ele. Aí chegou outros vizinhos, outras pessoas que estavam na rua para acalmar ele. Muita gente bateu nele, mas só que até quase eu apanhei junto, porque como eu estava segurando ele, tinha muita gente batendo nele. E aí Tem ferimento? Tenho uns ralados, porque eu caí no chão com ele para derrubar ele. Muita gente veio para cima dele, até o moço que estava trabalhando na casa da moça no momento. Para eles que conviviam com a Sandra, já havia um sentimento de que algo muito grave estava prestes a acontecer. A Sandra contava para os vizinhos, para os amigos mais próximos, que estava com medo, se sentindo ameaçada, se sentindo pressionada, porque desde a separação, o Alain vinha quase que diariamente aqui no bairro para sondá-la. Ele se aproximava, ele olhava de longe, percebendo, tentando olhar o comportamento da esposa, num gesto que ela considerou agressivo. Os vizinhos disseram que as brigas eram comuns, xingamentos, agressividade, agressão física, e isso levou o casal a se separar. A Sandra não queria mais continuar com ele. Mas diante das posturas de ameaça, das vindas até o bairro, dias antes do crime ela procurou a polícia, dizendo que estava com muito medo, apavorada. No dia do crime, foi dada a ela a medida protetiva, ou seja, o ex-marido não podia mais se aproximar dela. Os vizinhos acreditam que isso deixou o homem enfurecido a ponto dele vir aqui. Ele veio de moto, desceu nesta praça, deixou a moto aqui e foi caminhando até a casa que fica a aproximadamente 50 metros desta praça. Na residência, ele cometeu o crime.
A mulher foi levada para o hospital ainda com vida, mas morreu horas depois. Alan Borges, após ser contido por populares, foi preso em flagrante. Em depoimento na audiência de custódia, por favor. ele... Quando ele é preso, o que ele vai falar na cara do juiz, depois de, segundo a polícia, ter feito essa atrocidade? Que saiu do açougue para pagar contas e que não percebeu que estava com a faca de 13 centímetros junto ao uniforme. Alan diz que apenas passou em frente à casa e quis entrar para conversar e ver os filhos. Agrediu o que? Físico? Bateu no senhor? Deu aqui no meu rosto. O que ela fez aí? Deu soco? Unhada. Aí na hora que eu acho que eu perdi a cabeça. Perdeu a cabeça e fez o quê? Aí eu dei a facada nela. Quantas facadas o senhor deu? Eu não sei. Na onde? Eu acho que na barriga. Depois a gente abre para Porque na perguntar. hora eu estava muito nervoso, né? Se eu não tivesse tão nervoso, eu nem faria isso. O promotor justificou o pedido de prisão de Alan. Ele afirmou que o açougueiro saiu do trabalho com a intenção de assassinar a ex-esposa. O de Oráculo tem 7 partes. São crimes da mais variada natureza, alguns com violência, inclusive com crimes pretéritos praticados com violência contra a mulher. Quer dizer, não é um neófito, não é um estreante nessa área, não. E ainda que fosse, estreou pelo crime mais grave de todos. Motivo do crime, motivo fútil, meio cruel que impossibilitou a defesa da vítima. Crime contra a mulher em razão da condição de sexo feminino. O crime foi premeditado, ele saiu do trabalho dele com a faca do trabalho, ele é açougueiro, tem habilidade e destreza no manejo de faca, saiu já do trabalho, provavelmente, seguramente, já com a intenção de matar a mulher. Nem a presença dos filhos foi capaz de coibir ele, nem a presença dos filhos. Foi esfaqueou as esposas na presença dos filhos na casa dela, foi até lá para praticar o crime. Ele que decidiu sair da casa. E ela, com muito sofrimento, deixou. Então, acabou ali, depois de uma discussão com socos na cabeça dela, e ela tentando se defender com tapas. E pro promotor lá, ele falou que levou ele a matar ela foi um tapa que ela deu há 3 meses atrás. A minha irmã morreu. Ela foi morta na frente dos filhos. Ela não teve chance de se defender porque ele estava armado. Alan e Sandra tiveram um casamento complicado. Nos últimos tempos, a situação ficou insustentável. Segundo os vizinhos, as agressões eram intermináveis. Ele batia direto nela, ele judiava, até que ela separou a primeira vez, ele pediu uma chance e ela deu. E agora, na última, ele bateu nela no banheiro, ela bateu a cabeça. E aí ela não quis mais saber dele. Tanto é que ela saiu de casa, foi para casa da mãe dela, até ele tirar as coisas dele daí, que ela nem voltou. Aí separaram. E ele está falando agora que ela agrediu ele. Ela era uma mulher calma, tranquila. Se ela fosse uma mulher mais esperta, ela teria derrubado ele, tentado se defender e entrado num banheiro, pedido socorro. Ela foi pega de surpresa. Horas depois do enterro de Sandra, a família resolveu se pronunciar. Luísa, a irmã, fez revelações detalhadas da vida infernal que Sandra passou ao lado de Alan. Depois do nascimento do primeiro filho, o relacionamento foi se tornando cada vez mais conturbado. A família só teve conhecimento disso anos depois, quando Sandra não conseguia mais disfarçar. Alan, além de alcoólatra, era possessivo e violento. No ano passado, ele chegou a ficar preso por 2 meses por não pagar pensão a um filho de outro casamento. Sandra e Alan se separaram e voltaram algumas vezes, mas tudo tinha chegado ao limite até terminar em tragédia.
do que ele aprontava, do que ele fazia, do que ele usava e que era alcoólatra. Alguns anos depois que ela ficou grávida do primeiro filho, que é o Guilherme, que tem 12 anos. E a partir daí começou as brigas. Ele já empurrou ela tinha uma hérnia na perna, que eles moravam numa casa de madeira, ele empurrou ela e essa madeira apodreceu e ela caiu com a perna. Essa perna nunca mais voltou, então ela tinha a perna desse tamanho. Só que ela sempre separava, voltava, separava e voltava. Então, dessa vez agora, não sei quantas vezes te falar que eles se separaram, mas dessa vez agora, ela não queria mais. Durante a entrevista exclusiva à nossa equipe, Luísa fez uma nova revelação. Ela diz que no dia do crime, técnicos estavam instalando dispositivos de segurança na casa de Sandra. Ela contratou o serviço porque já temia que o ex-marido invadisse a residência. Ela ia até mudar de lá. Só que ela decidiu instalar uma câmera, CFTV, e os caras estavam instalando a câmera. Não sei o que causou a ira dele, né? Para entrar, aproveitar o portão aberto, porque ela não deixava ele entrar lá. Ela sempre estava protegendo as crianças. Ela era uma mãe protetora. A Sandra era organizada. Se você perguntar para qualquer pessoa do órgão público, a Sandra era uma excelente funcionária. Excelente funcionária e uma família inteira chora. Até quando a justiça brasileira vai ver os crimes analisando só uma única vítima e não as outras pessoas envolvidas nesse caso?